Capítulo 316. Uma nova vida. Qual foi o significado por trás de fazer uma pose com o punho fechado erguido para o céu? Conteúdo patrocinado. Indoukoya, que conhecia 3 mundos diferentes, achou estranho que o significado por trás dessa pose fosse basicamente o mesmo em todos os 3. Talvez seja um sinal de que mesmo em mundos diferentes as pessoas ainda são pessoas, murmurou para si mesmo. Talvez fosse lógico que pessoas de mundos diferentes ainda tivessem sociedades e valores semelhantes devido ao facto de partilharem a mesma aparência física e estrutura corporal. Kouya, essa é a sua maneira de escapar da realidade? Perguntou Izumi, seu companheiro espírito familiar, trazendo-o de volta à realidade. Acho que é, disse Kouya enquanto olhava para Rodcourt, que havia desmaiado enquanto mantinha o que parecia ser uma pose de vitória. Mas estou surpreso que ele tenha conseguido recuperar a alma de Rikudou, mesmo depois de dizer que não sabia se conseguiria ou não. Quero dizer, Rikudou é um deus agora, não é? Disse Aran, olhando para o punho fechado do imóvel Rodcourt. Dentro desse punho estavam as almas de Rikudou e Jiri e Moriya Kouzuki. Rodcourt era um deus que governava a reencarnação, mas as almas dos deuses estavam fora de sua jurisdição, e ele nunca havia lidado com nenhuma até então. Em Lambda havia deuses que já foram humanos. De acordo com Rodcourt, ele só lidou com suas almas enquanto eram humanos. Além disso, Rikudou não apenas se tornou um deus, mas também construiu seu próprio sistema de círculo de transmigração, ou melhor, ele se tornou um deus porque construiu seu próprio sistema de círculo de transmigração. Assim, em circunstâncias normais, Rodcourt não deveria ter sido capaz de fazer nada com a alma de Rikudou. Provavelmente é porque seu sistema de círculo de transmigração parou de funcionar quando ele morreu. Parece que mesmo que alguém se torne um deus, é possível cair da divindade por uma razão ou outra, e no caso de Rikudou, essa razão foi o círculo do sistema de transmigração. Rikudou deve ter caído da divindade e se tornado mortal novamente porque sua morte fez com que o sistema parasse de funcionar, disse Kouya. Os seres que se tornaram deuses nem sempre permaneceram deuses por toda a eternidade. Era possível que eles caíssem da divindade, por exemplo, se outros seres não os adorassem mais, ou se eles não fossem mais mencionados em mitos ou lendas. No caso de Rikudou, a fonte de sua divindade era o sistema de círculo de transmigração que ele havia criado. Mas para ele, nada mais era do que um dispositivo para facilitar seu renascimento como Archavalon. Ele apenas o considerou um objeto necessário para o processo de se tornar um deus. Portanto, Rikudou não prestou mais atenção ao seu sistema de círculo de transmigração depois que ele reencarnou como Archavalon, já que ele não tinha mais utilidade para ele. Ele não pensou em medidas para manter o sistema ou ajustá-lo para que pudesse ser usado por outros. Assim, no momento em que ele morreu, seu sistema de círculo de transmigração parou de funcionar. Como aparelho físico, ainda existia no Origin. Mas de acordo com as memórias de Rikudou quando ele ainda era humano, este aparelho era especializado para conduzir a reencarnação de Rikudou como Archavalon, e seria quase impossível usá-lo para facilitar a reencarnação de qualquer outra pessoa. Assim era improvável que alguém ascendesse à divindade usando o aparato que havia deixado para trás em Origem. Seria outra história se alguém o desmontasse e fizesse engenharia reversa para criar um novo, mas era provável que a Memia e os outros o destruíssem e todos os dados relacionados assim que soubessem de sua existência. Então não há necessidade de preocupação por enquanto. Então suponho que isso significa que o Rikudou dentro do punho de Rodcourt é apenas uma alma mortal, disse Aran. É uma alma mortal, mas também é a alma de um antigo deus. Tenho certeza que a quantidade de mana dele não mudou. Acho que ele ainda tem o atributo da morte, por enquanto, é claro, disse Kouya. Então, ele acabou de passar de deus a mortal. Você acha que ele ficará assim quando reencarnar em Lambda? Perguntou Izumi. Houve uma grande diferença entre Rikudou reencarnar em Lambda como um deus ou como um mortal. Se ele reencarnasse como um deus, ele não seria afetado pelo sistema de status e seria incapaz de adquirir empregos ou aprender habilidades. Mas se ele fosse um mortal, o sistema de status se aplicaria a ele. Se ele reencarnasse como este último, sua velocidade de aprendizagem aumentada e desenvolvimento ilimitado teriam um efeito ainda maior do que teve em Origem. Mesmo com meu oráculo, não tenho ideia. Tudo depende de como os deuses que governam os status interpretam um indivíduo reencarnado de outro mundo que já foi um deus, disse Kouya.
Além disso, nem sabemos se é possível que Rikudo reencarne em seu estado atual. Rikudo não apenas adquiriu magia de atributo de morte, mas também criou seu próprio sistema de círculo de transmigração. Ele era uma ameaça à continuação da existência do sistema de Rodcourt, mas não só isso, ele era uma ameaça à estabilidade da existência de Rodcourt como um deus. Se Vandaliel era um bug que ameaçava o sistema da Rodcourt, Rikudo era um rival comercial. É claro que a diferença de escopo e precisão entre o sistema de círculo de transmigração de Rodcourt e aquele que Rikudo criou era noite e dia. Mas ele pretende reencarná-lo, não é? Afinal, ele se esforçou para recuperar sua alma, disse Aran. Rodcourt recuperou a alma de Rikudo antes que ela pudesse ser devorada por Vandaliel, e também recuperou a de Moria no processo. Vandaliel esticou uma parte da alma para devorar a de Rikudo, tornando aquela parte da cúpula mais fina, e Rodcourt enfiou a mão por aquela parte fina e mal conseguiu arrebatar a alma de Rikudo. Imediatamente depois disso, as almas de Nabeshima e Yazaki foram devoradas. As partes do próprio poder de Rodcourt que ele lhes deu também foram devoradas, fazendo-o perder a consciência devido à dor extrema. Não, também é possível que ele não pretenda reencarnar Rikudo, e ele recuperou sua alma apenas para evitar que Vandaliel ganhasse mais poder. Bem, não acho que isso faria muita diferença neste momento, disse Kouya. Quando Vandaliel desceu em Origin apenas com sua alma, Rodcourt sentiu que antes eram as almas de outros indivíduos reencarnados dentro dela. E ele também percebeu que seu próprio poder fazia parte daquelas almas. Quando se considerava isso, não havia nada de surpreendente nisso. Quando Vandaliel devorou a alma de um indivíduo reencarnado, ele também estava devorando o poder de Rodcourt que havia sido concedido a eles. Vandaliel nunca foi observado usando uma habilidade semelhante à trapaça de outro indivíduo reencarnado. Então era possível que eles estivessem simplesmente fornecendo a ele outra fonte poderosa de mana, em vez de se tornarem habilidades que ele pudesse usar. Mas a alternativa improvável ainda era possível. Se Vandaliel adquirisse as habilidades de trapaça de Rikudo, era altamente provável que seu desenvolvimento, que já desafiava todo o bom senso, se tornasse ainda mais extremo. Era possível que Rodcourt tivesse agido por medo dessa possibilidade. No entanto, Kouya acreditava que um aumento na capacidade de aprendizagem faria pouca diferença para Vandaliel agora. A diferença não seria totalmente insignificante, mas não seria tão grande que Vandaliel tivesse que ser impedido de adquiri-la a todo custo. Quanto ao desenvolvimento ilimitado, o desenvolvimento de Vandaliel foi como se ele tivesse possuído essa habilidade o tempo todo. Nada mudaria se ele o adquirisse novamente. Ou talvez ele só quisesse evitar que Vandaliel devorasse 4 almas, sugeriu Kouya. Afinal, ele desmaiou depois que apenas 2 deles foram devorados. Isso pode ser parte disso. Mas acho que ele estava desesperado porque pensou que esta poderia ser sua última chance de garantir mais indivíduos reencarnados que ele pudesse usar para lutar contra Vandaliel, disse Izumi. Ah, você pode estar certo sobre isso, concordou Aran. Como espíritos familiares, eles conheciam o conteúdo da conversa de Amemiya e dos outros com Vandaliel, tendo aprendido com suas memórias. Eles estavam conscientes de que os dois lados se tinham reconciliado em grande parte e estavam agora numa relação de cooperação. Vandaliel provavelmente estava apenas priorizando a felicidade de Mei e Hiroshi, e não considerava esse relacionamento como de compreensão mútua. Mas os Amemiyas confiavam em Vandaliel e confiavam nele consideravelmente. Se não fosse esse o caso, eles não teriam deixado seus filhos sob seus cuidados. Eles foram traídos pelo melhor amigo de Amemiya, Rikudo, e seus outros companheiros, e não havia nenhuma nação ou organização no mundo em que pudessem confiar. Era possível que a confiança deles em Vandaliel só tivesse se tornado relativamente forte por causa desses eventos. Ou talvez os Amemiyas simplesmente não pudessem se dar ao luxo de se tornarem inimigos de Vandaliel agora. Era provável que tivessem opiniões conflitantes, mas era difícil imaginar que seriam os Amemiyas que iniciariam uma hostilidade genuína com violência. Isso provavelmente nunca aconteceria, a menos que Rodcourt apagasse suas personalidades e memórias e depois as substituísse pelos valores da Igreja de Alda antes de reencarnarem. Bem, se Rodcourt tomasse medidas tão extremas, os dois se tornariam as pessoas que anteriormente eram Amemiya Hiroto e Amemiya Narumi. Seria difícil dizer que seriam realmente as mesmas pessoas.
O mesmo provavelmente aconteceu não apenas com os Amemias, mas também com Ival e Derek, já que eles testemunharam tudo diretamente. Era possível que Baker e os outros Bravers se tornassem hostis a Vandaliel, mas as chances disso diminuiriam drasticamente quando Amemia lhes contasse o que havia acontecido. Era possível que um dos Bravers tivesse crenças religiosas que os fizessem rejeitar qualquer coisa que tivesse ligação com o atributo morte, ao contrário de Amemia e dos outros. Mas mesmo que existisse tal indivíduo reencarnado, ele seria um dos insignificantes que Rikudo não considerou uma ameaça. Rodcourt não contaria com alguém assim. Eu vejo. Então, a situação mudou de uma forma que só tornou Rikudo mais valioso para Rodcourt, disse Aran. O único outro problema é se Rikudo fará obedientemente o que Rodcourt diz, mas se ele não fizer, sempre há a opção de apagar suas memórias e conhecimento e fazê-lo reencarnar como uma pessoa comum com habilidades de trapaça. Quanto ao atributo morte, ele poderia apenas dar-lhe afinidades com outros atributos. Conteúdo patrocinado. Ele não disse que não pode alterar as afinidades dos atributos? Disse Izumi. Izumi, não acho que ele fará as coisas de acordo com as regras, agora que uma chama foi acesa em sua bunda. E além disso, ele provavelmente dirá algo como: existe algum problema em contar uma mentira em resposta à pergunta de um humano? Izumi e Koya concordaram que isso certamente era possível. Bem, o que acontece com Rikudo depende de Rodcourt. Vamos deixá-lo em paz, não há nada que possamos fazer sobre isso, disse Koya. Não, há algo que podemos fazer. Mas é uma verdadeira dor, disse Aran. Eu gostaria que você me deixasse esquecer isso por mais um pouco, disse Koya. Ele se virou e olhou para as almas dos indivíduos reencarnados que se juntaram ao lado de Rikudo, o Balor, Johnny e a Malka, o Aris, Sujira Nanaya e os outros. Eles estavam sentados, abraçando os joelhos ou segurando a cabeça enquanto soluçavam impotentes. Foi uma visão miserável de se olhar. O Sahadevada estava em melhor estado comparado aos outros, mas até ele estava atordoado, imóvel como uma estátua de pedra. Foi assim que ficaram chocados com a derrota de Rikudo. Todos eles juraram lealdade a Rikudo, e essa lealdade poderia ser descrita como fanática. Quando Rikudo reencarnou como Arshavalon, eles comemoraram com alegria, esquecendo suas cicatrizes mentais. Eles acreditavam que suas contribuições e suas mortes não tinham sido em vão. Até mesmo Balor, Johnny elogiou Rikudo em lágrimas, muito feliz por ter desempenhado um papel no nascimento de um novo deus. Mas desde a derrota de Rikudo, ele começou a chorar, e seu rosto normalmente intimidante estava uma bagunça. Os espíritos familiares explicaram que reencarnariam em outro mundo nas próximas vidas. Rodcourt convenientemente perdeu a consciência, permitindo-lhes desencorajá-los de se tornarem inimigos de Vandaliel, explicando o quão poderosos ele e seus aliados eram em Lambda. Mas era questionável se eles haviam absorvido essa informação. De qualquer forma, não temos escolha a não ser deixá-los em paz por enquanto. E honestamente sinto pena deles, mas não somos obrigados a confortá-los, disse Koya. Embora Johnny e os outros tenham ficado chocados com a derrota daquele em quem acreditavam, todos eram traidores dos Bravers. E a traição deles não foi recente. Eles juraram lealdade a Rikudo antes mesmo de Murakami e os outros unirem forças com a oitava orientação. Para Koya, Izumi e Aran, eles eram basicamente inimigos. Eles não eram obrigados a tratá-los com bondade só porque estavam mortos agora. Bem, você está certo. Mas quanto a qualquer outra coisa que possamos fazer, sempre há a manutenção do sistema de círculo de transmigração, suponho, disse Aran com um sorriso seco, olhando para o sistema de círculo de transmigração de Rodcourt que agora estava cheio de inúmeros erros. Como a alma de Vandaliel desceu sobre Origin, aqueles que a viram foram guiados por ele, um após o outro. Houve até alguns que o elogiaram como deus de uma nova era. Felizmente para Rodcourt, a alma encarnada de Vandaliel não deixou palavras para as massas e nunca expressou sua vontade para elas. Por causa disso, embora muitos tenham ficado chocados com a visão de sua alma grotesca, os únicos a serem guiados foram os adoradores da oitava orientação e pessoas cujas personalidades eram particularmente compatíveis com a orientação de Vandaliel, embora isso ainda representasse dezenas de milhares de pessoas. Aliás, havia outros milhões que simplesmente reverenciavam a alma de Vandaliel ou estavam interessados nela. O mero interesse não foi suficiente para que fossem orientados.
Porém, se Vandaliel tivesse feito um discurso razoável para o mundo, era possível que essas pessoas também tivessem sido guiadas. Se isso tivesse acontecido, os alarmes alertando os espíritos familiares sobre erros no sistema tocariam dezenas de vezes com mais frequência e provavelmente nem conseguiriam conversar. Rodcourt agora considerava Origin de tão pouco valor que não se importava em descartá-lo completamente, mas como Vandaliel havia tornado impossível para ele fazê-lo, ele ainda estava conectado ao seu sistema. O estado atual do sistema deveu-se a este fato. De forma indireta, as ações de Vandaliel para proteger as massas populares em Origin criaram com sucesso um grande fardo no sistema de Rodcourt. Mas isso só deu mais trabalho para nós do que para Rodcourt, reclamou Aran. Não pode ser ajudado. Afinal, Rodcourt está desmaiado, disse Izumi. Resmungando baixinho, eles começaram o trabalho de manutenção do sistema, ao qual já estavam muito acostumados. Você adquiriu Night e Isumboshi. Isumboshi combinou com Golem Creation e Night combinou com Soul Destruction Fighting Teshik. Terminado o incidente em Origem, Vandaliel participava agora da cerimônia de entrada na escola de aventureiros com Palvina. Independentemente dos seus problemas em outro mundo, a escola estava começando. Nas escolas de aventureiros comuns, a cerimônia de entrada era curta e simples. Mas na escola preparatória Hero, a cerimônia foi adequada e incluiu um discurso de advertência do diretor. Há apenas 2 coisas que peço a você. Não estou pedindo que você tire boas notas ou aprenda o máximo que puder. Isso já é esperado de você, visto que você se matriculou nesta escola e está se esforçando para se tornar um aventureiro. É inegável que todos vocês têm qualidades mais excepcionais do que outros meninos e meninas da sua idade. No entanto, isso não é suficiente para vocês se destacarem como aventureiros. A diretora Elfa disse, sua voz clara amplificada por um item mágico. Portanto, esses são meus pedidos. A primeira é esquecer quaisquer diferenças de nascimento entre você e seus pares. Enquanto vocês são alunos desta escola, espero que se encorajem aos outros e se dediquem aos estudos. E meu segundo pedido é que você não morra depois de se formar. Parecia que todos os anos ocorriam conflitos nesta escola devido a diferenças de estatuto social, visto que muitos dos alunos eram filhos ou filhos ilegítimos de famílias nobres. Aventurar-se era uma profissão que dependia da habilidade de alguém e não da força de sua linhagem, mas parecia que nem sempre funcionava assim no pequeno mundo desta escola. Van, o discurso do diretor é muito longo. Estou ficando com um pouco de sono, disse Palvina. Palvina, o discurso do diretor é relativamente curto, disse Vandaliel. O discurso do diretor Meurilit foi muito mais curto do que aqueles que ele ouviu na escola na Terra. Mas parecia que Palvina, que não estava acostumada com tais discursos, estava chegando ao limite. Você não se importa com discursos, Van? Perguntou Palvina. Na Terra, eu fiz. Mas agora que penso neles, estou ficando com sono, disse Vandaliel. Parecia que embora o discurso de Meurilit fosse curto e significativo, qualquer discurso proferido por um diretor induzia sonolência. Dado que estava deixando até mesmo Vandaliel sonolento, apesar de sua habilidade e imunidade ao efeito de status, talvez fosse, de certa forma, uma poderosa arma hipnótica. Pensando bem, Van, você ficará bem sozinho? Perguntou Palvina. Embora Vandaliel e Palvina tenham feito o vestibular juntos, por causa dos resultados foram colocados em turmas diferentes. Após o término do discurso do diretor, os alunos seriam separados em suas respectivas salas de aula para o que era chamado de aprendizado em sala de aula, mas na verdade seria conversa fiada. Eles se apresentavam aos colegas e conversavam sobre as armas, magia e habilidades com as quais eram proficientes, fornecendo informações para formar grupos. Depois disso haveria treinamento e o dia terminaria. Ou seja, Palvina e Vandaliel não poderiam se ver até o fim das aulas, exceto nos pequenos intervalos entre as aulas. Conteúdo patrocinado. Vou ficar bem, eu acho, disse Vandaliel. Afinal, tenho todos comigo. A princesa Levia e Orbia também irão acompanhá-la, Palvina. Você pode deixá-la comigo, disse a princesa Levia, estufando o peito e parecendo confiável. Orbia, por outro lado, sucumbiu à arma hipnótica do diretor. Hein? Ah, o discurso acabou? Ela disse, olhando rapidamente para cima. Vandaliel estava acompanhado por vários fantasmas elementais, Jane, Kimberley, Chipuras e os outros, e Gofadgar estava atrás dele também.
Apesar de parecer sozinho, na verdade ele estava cercado de muitos amigos, então mesmo que acabasse sozinho quando a professora pedisse para a turma formar duplas, ele ficaria bem. E além disso, se a situação ficar desesperadora, vou me concentrar em conversar com as pessoas dentro de mim, disse Vandaliel. A situação se tornando desesperadora, é uma luta mental, não é? Disse Palvina. Você poderia dizer isso. Mesmo agora, Mei, Hiroshi e os outros estavam dentro de um dos mundos internos de Vandaliel. Na verdade, Vandaliel só conseguiu resistir à sonolência induzida pela arma hipnótica do diretor porque os familiares Vandaliel e Rei Demônio dentro daquele mundo interior estavam conversando com eles. O mundo interior, cujo ambiente foi ajustado para se assemelhar ao de origem, que anteriormente estava fora dos limites, estava sendo remodelado em ritmo acelerado pela segunda vez. Mei e todos os outros concordaram em se submeter ao procedimento que lhes permitiria viver em Lambda. Papai e todos os outros prometeram que farão o possível para que o mundo volte ao normal o mais rápido possível, mas não acho que isso possa ser feito em 1 ou 2 meses, ou mesmo no final do próximo ano, Hiroshi disse. E assim ele optou por realizar o procedimento, insatisfeito com a ideia de ficar dentro de Vandaliel o tempo todo. E assim, o mundo fora dos limites serviu ao seu propósito, e Vandaliel decidiu devolver seu ambiente ao mesmo ambiente dos outros mundos internos. E todos demonstraram uma adaptabilidade incrível, não apenas os seus corpos, mas também as suas mentes adaptaram-se rapidamente. A velocidade do nosso trabalho aumentou agora que não precisamos fingir ser humanos, não é? Disse um dos familiares do Rei Demônio. Estou tão feliz que todos se acostumaram conosco tão rapidamente, disse outro. No início, Vandaliel alterou as aparências dos familiares do Rei Demônio, preocupado que suas aparências grotescas assustassem os ex-cobaias e vítimas experimentais de Rikudou. Ele havia escondido partes de seus corpos com ternos e roupas semelhantes a fantasias, escondendo quantas pernas eles tinham e fazendo-os se mover da maneira mais humana possível. Mas, naturalmente, isso os tornou menos eficientes no trabalho. Para começar, Vandaliel, seu corpo principal, tinha o tipo de personalidade que o tornava péssimo em atuação. Esforçar-se para tornar sua atuação ruim um pouco menos ruim exigiu uma parte significativa de seu foco. Agora que eles não precisavam fazer isso, havia vivacidade nos olhos compostos dos familiares do Rei Demônio, e eles estavam usando todos os seus incontáveis braços e tentáculos para trabalhar. Vandaliel observou-os trabalhar à distância, garantindo que não houvesse erros, embora ele pessoalmente achasse isso difícil, pois estava essencialmente monitorando seu próprio trabalho. Tive vários sonhos com Hicklin observando a mim e a Zuruvar confortando seus 3 ombros com as patas dianteiras e a cauda enquanto eu construía este lugar, mas acabei não precisando dele por muito tempo, disse Vandaliel. Ei, quem são Hicklin e Zuruvar? Perguntou Hiroshi. Eles são deuses deste mundo, respondeu Vandaliel. Para criar um ambiente igual ao de Origin neste mundo fora dos limites, a primeira coisa que Vandaliel precisou fazer foi tomar medidas completas para garantir que nenhum mana do atributo tempo, que não existia em Origin, fosse adicionado a ele. Parecia que isso perturbara muito Hicklin, o gênio do tempo e da magia. Hicklin assumiu a forma de 3 belas mulheres ou a forma de um velho, um jovem e um menino. Parecia que o deus do espaço e da criação Zuruvar, o deus com quem Hicklin passou grande parte de seu tempo, havia lutado para confortar Hicklin. Também tive o cuidado de ajustar os componentes do ar, das plantas e dos micróbios. E a temperatura e a umidade também, explicou um dos familiares do Rei Demônio a Hiroshi, estendendo múltiplas pernas e tentáculos para apagar um círculo mágico gravado. Bem, eu apenas recriei o ar da Origin, depois usei a esterilização para matar os germes e vírus, acrescentou o outro ao passar, carregando materiais. Os familiares do Rei Demônio estavam muito ocupados. Pensando bem, você realmente quis dizer isso quando disse que fez um parque de diversões para nós? Você está se livrando disso também? Hiroshi perguntou. Eu criei um parque de diversões. Vou apenas movê-lo, eu não vou desmontar isso. As atrações são alimentadas pela mão de obra de mana e dos familiares do Rei Demônio, em vez de eletricidade, disse Vandaliel. Vandaliel criou não apenas um playground, mas também um pequeno parque de diversões para Mei e Hiroshi brincarem. No entanto, ele não foi capaz de criar máquinas complicadas.
Então elas eram movidas por itens mágicos alimentados por mana e pedais e alavancas que eram empurrados e girados por familiares do Rei Demônio. Mão de obra? Hiroshi repetiu. As atrações como o carrossel são em sua maioria alimentadas pelos familiares do Rei Demônio. É mais fácil do que usar mana para alimentá-los, explicou Vandaliel. Só para estar mais seguro, Vandaliel não usou nenhum golem neste mundo fora dos limites, já que os espíritos que ele precisaria para fazer isso eram de Lambda. Assim, os familiares do Rei Demônio eram responsáveis por fornecer mão de obra. Abaixo do carrossel, onde cavalos e carruagens de madeira giravam com música tocando, havia grotescos familiares do Rei Demônio girando as engrenagens e tocando a música. Os monstros falsos dentro da casa mal-assombrada também eram na verdade os familiares do Rei Demônio embaixo dela. Não, quero dizer, poder do homem, disse Hiroshi. Parecia que o que ele estava realmente questionando era o uso da palavra mão de obra, por Vandaliel para se referir ao trabalho fornecido pelos familiares do Rei Demônio. Hiroshi, você pode dizer isso porque está acostumado com banda, mas eu sou humano. Então os familiares do Rei Demônio, que são minhas entidades divididas, também são humanos, disse Vandaliel. Você tem certeza disso? Disse Hiroshi, não acreditando no argumento ridículo de Vandaliel. Vendo que não estava convencido, Vandaliel permaneceu inexpressivo, mas se perguntou o que deveria fazer. Ao contrário de Mekun, contorcer-se não funciona em Hiroshi. Talvez eu devesse suborná-lo com lanches? Um momento depois, Gabriel veio procurar Hiroshi. O que você está fazendo, Hiroshi? A aula começou. Eu tenho que assistir às aulas também? Hiroshi exclamou. Sim, você quer. A maioria das vítimas de Rikudo que Vandaliel tomou sob seus cuidados, incluindo Hiroshi e Gabriel, eram menores de idade, então ele criou uma escola temporária para eles. As aulas eram ministradas pelos mortos-vivos criados por Mei, e suas aulas seriam focadas na linguagem e matemática ensinadas em Origin. Isso foi para garantir que eles não teriam dificuldades quando retornassem ao Origin no futuro. Era possível que as vítimas que não tivessem passado pelos processos para lhes conceder o poder do atributo morte pudessem viver vidas normais em Origin se mantivessem seu passado em segredo. É claro que a maioria deles decidiu migrar permanentemente para o Lambda, então tudo isso estava sendo feito por precaução. A propósito, Hiroshi, eles também ensinarão a língua, a magia e as lendas do Lambda, então preste atenção, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Isso parece interessante, mas quando você chama isso de estudo, não fico muito animado com isso. Você deveria assistir meu treinamento de magia, disse Hiroshi. Farei isso depois que você terminar de estudar. Embora esta não fosse sua intenção original, Vandaliel teve que corresponder à confiança que os Amemias depositaram nele. Embora a educação fosse um trunfo para Hiroshi no futuro, então Vandaliel pretendia fazê-lo ter aulas de qualquer maneira. Claro, Vandaliel estava deixando de lado o fato de que ele próprio estava se sentindo pressionado na escola. Isso é uma promessa. Se você quebrar, vou te adorar, ok? Disse Hiroshi, fazendo uma ameaça que foi muito aterrorizante para Vandaliel. Isso é comportamento infantil suficiente. Disse Gabriel, pegando a mão de Hiroshi e arrastando-o para a escola. Aliás, os professores eram a elite dos fantasmas da origem, aqueles que serviram como presidentes e diretores de organizações. Eles se formaram em universidades proeminentes, então, mesmo que tivessem traído suas nações em suas vidas anteriores, provavelmente fariam um bom trabalho como professor. Depois de se despedir de Gabriel e Hiroshi, o Vandaliel deste mundo interior, dirigiu-se para onde Ulrika e Mar estavam. Esses dois não precisavam estudar no sentido comum, mas precisavam de outro tipo de estudo, ou, para ser mais preciso, de persuasão. Os dois estavam sentados em uma esteira de piquenique em um campo gramado, conversando com Kanako e Tomi. Entendo, é assim que as coisas têm acontecido no Origin recentemente. Pensar que ela se estabeleceria como uma ídolo de primeira classe após sua estreia repentina, disse Kanako. Você sabe quem é o produtor dela? Não tenho ideia. Afinal, eu não precisava saber sobre ídolos para ser dublê de Rikudo, disse Mari. Também não tenho certeza. Só me lembro do nome dela porque ela foi a idol que cantou o tema de abertura do anime que assisti com a Mei-chan, disse Ulrika. Estou surpreso que você consiga se lembrar do nome dela, considerando que você não tem nenhum interesse em ídolos. Nunca aprendi o nome de nenhum artista até conhecer Jack, disse Tommy.
Parecia que Kanako e Hitomi ainda não haviam começado a verdadeira persuasão. Eu vejo. A verdade é que ela é filha de um dos meus veteranos da época de ídolo, ambos são artistas, de 2 gerações diferentes. Então fiquei um pouco curioso, disse Kanako. Kanako, você se tornou bastante sociável agora que não estamos na Terra ou fazemos parte dos Bravers. Você tem um ar diferente, comentou Mari. Eu também acho, concordou Rika. Ambos ficaram perplexos com a Venus Tsuchiya Kanako, que era diferente de como eles se lembravam. Bem, já faz um tempo que não morremos, afinal, disse Kanako. 4 anos? Não, já se passaram 5. Você não se lembra? O Rika perguntou. Não. Agora tenho 15 anos permanentemente, então não acompanho mais minha idade. Ainda conto minha idade. Desde que Jack e eu nos tornamos um, todo dia é dia de comemorar, disse Tommy. Talvez Hitomi tenha mudado mais do que Kanako. Ela é uma pessoa completamente diferente, disse Mari. Kanako e Hitomi mantinham relações amistosas com Mari e o Rika. Com a Memiya e os outros, as coisas provavelmente terminarão pacificamente se eu lhes der um pedido de desculpa superficial, mas não preciso fazer isso com vocês, certo? Kanako havia dito. Isso seria melhor para todos, concordou Mari. Enquanto isso, os 4 e Banda cuidavam de Mei, que brincava e se contorcia com uma enorme massa de argila cor de carne. Legião. Se você tem 15 anos permanentemente, Kanako, isso significa que não preciso mais fazer bolos de aniversário para você? Disse Vandaliel, juntando-se à conversa. Ei! Eu já te disse que acompanhar minha idade e comemorar meu aniversário são 2 coisas diferentes, não é? Kanako protestou na tentativa de garantir seu bolo de aniversário para este ano. Mairi e o Rika deram sorrisos irônicos. Os 2 ouviram da própria Kanako que ela era uma das noivas de Vandaliel, para grande surpresa deles. Ele chama Narumi, que foi procurá-lo porque tentou salvá-la na terra, de Mekun e mãe de Hiroshi. Mas ele chama Kanako, que era apenas uma de suas colegas de classe, de Kanako. Você realmente nunca sabe aonde a vida vai levar, pensou Mari. Essa era a diferença na maneira como Vandaliel tratava Kanako e Narumi. Kanako era uma de suas companheiras, enquanto Narumi era a mãe de Mei e Hiroshi. Ou seja, ele não dava nenhum valor a ela além disso. Vandaliel, a Mamiya Hiroto, não era nada além de uma memória para Narumi agora, e ela já havia se casado com a Memiya Hiroto, mas mesmo assim, era possível que ela não ficasse feliz se soubesse disso, embora ela já pudesse ter percebido vagamente isto. Bem, pode não ser nada pelo qual eu deva sentir qualquer simpatia por ela, pensou Mari. Mas ela certamente teria sentido mais simpatia por Narumi se soubesse que Vandaliel havia considerado fazer alterações nos cérebros de Narumi e dos outros. Mas simpatizar com eles era tudo o que ela faria. Mari também valorizava Mei mais do que Narumi e o resto de seus ex-companheiros. Deixando as brincadeiras de lado, tenho que fazer os equipamentos de transformação de todo mundo, não é? Embora eu suponha que Hiroshi ficará bem com seu tipo especializado em defesa por um tempo. Você tem alguma preferência? Vandaliel perguntou. Ah, então eu gostaria de uma capa como a de Joseph e a Memiya. Um capacete também. Parece que seriam úteis para esconder meu rosto e meu corpo, disse o Rika. Acho que o meu está bem do jeito que está, disse Mari. Seria útil se ele se transformasse comigo quando eu usasse metamorfo, mesmo que fosse apenas a cor. Isso é possível? Também precisamos ter certeza de que eles ficam bem no palco, interrompeu Kanako, como se isso fosse algo perfeitamente natural de se dizer. Por que eles têm que ficar bem no palco? O Rika e Mari exclamaram simultaneamente de surpresa. Ter uma boa aparência no palco é importante. Não sei se você realmente fará sua estreia no palco, mas não há necessidade de limitar suas escolhas desde o início, disse Kanako, com uma expressão completamente séria. Hitomi deu às confusas Mari e o Rika um sorriso presunçoso. Vocês 2 pediram a Vandaliel para te ensinar todo tipo de coisa, não foi? E Vandaliel apresentou você a mim e a Kanako, seus conhecidos, e você aprovou sua escolha de companheiros, não foi? Ela estava insinuando que elas não tinham escolha aqui, e Mari e o Rika perceberam que haviam caído em uma armadilha. Você não está sugerindo que deveríamos estrear como ídolos também, está? Disse Mari, alarmada. Certamente não, Mari, disse o Rika. Você pode parecer mais jovem, mas já estou na casa dos 30. Só canto no karaokê e não tenho experiência em dançar. E sou mentalmente instável. Você tem razão.
A única dança que conheço é a parte masculina de uma dança de salão que aprendi por atuar como dublê de Rikudo. Conteúdo patrocinado. Não havia uma única agência de talentos que permitisse que alguém estreasse como ídolo nessas condições, embora Mari pudesse conseguir fazer isso funcionar com o uso extensivo de Metamorfo. Esse é o meu objetivo. Afinal, vocês são dois novos talentos promissores. Mas não se preocupe muito. A indústria do entretenimento é menos desenvolvida e menos competitiva aqui do que no Origin, e você receberá um suporte tão estável quanto uma cordilheira. Vamos descobrir alguma coisa, disse Kanako. O produtor e ídolo mais influente na indústria do entretenimento de Lambda deu-lhe o selo de aprovação, o que nem Mari nem o Rika haviam pedido em primeiro lugar. Ela está falando sério, Hitomi? Mari exclamou. Ah, esqueci de falar, já fiz minha estreia. Eu só queria arrastar vocês dois comigo, disse Hitomi. A propósito, Plutão e os outros também. Recentemente nos tornamos capazes de assumir formas humanas por curtos períodos de tempo, mesmo quando estamos separados um do outro, por isso temos performances dedicadas apenas conosco. O Rika soltou um grito de desespero. Meus ex-companheiros me enganaram e me fizeram cair em uma armadilha. Me ajude, banda. Ela implorou, agarrando-se a Vandaliel. Eu sou Vandaliel, mas somos a mesma pessoa, então suponho que não importa como você me chama, disse Vandaliel, deixando isso de lado. Quer vocês estreiem como ídolos ou não, acho que cantar e dançar como forma de autoexpressão é uma coisa boa. Infelizmente para o Rika, o apoio tão estável quanto uma cordilheira mencionado por Kanako foi Vandaliel. É bom para aliviar o estresse e dizem que dançar melhora a força no combate. Que tal ter coragem e tentar? Vandaliel sugeriu. Ah, tudo bem. Se você diz, banda. Vou tentar, disse o Rika com uma expressão vazia nos olhos. Sua saúde mental foi apoiada por Banda, Mei e Hiroshi, com a persuasão de Vandaliel, a ideia de que não seria tão ruim tentar entrou em sua mente. Mari olhou para o Rika e suspirou. Bem, agora que penso nisso, juntar-me a um grupo onde faço coisas em conjunto com outras pessoas pode ajudar-me a tornar-me uma pessoa mais aberta, disse ela, como se tentasse convencer-se. Neste momento, nenhum deles pretendia fazer uma estreia genuína, mas Kanako já estava ciente disso, então ela fez planos para o futuro deles. Primeiro, farei com que eles se apresentem na frente de seus colegas. Depois, farei com que eles se apresentem nas festas em casa dos amigos, e quando se acostumarem com Taloshein, poderão ser dançarinos de fundo. Esse processo vai funcionar. Kanako pensou. Pensar nisso como ser um ídolo foi o que tornou tudo tão assustador. Se eles se anestesiassem e fizessem da dança no palco uma parte de suas vidas, fazer uma estreia seria possível. Fazer com que eles realizassem show solo ou dançassem no centro de um grupo poderia ser pensado depois de fazerem sua estreia. Afinal, cada pessoa tinha suas próprias necessidades e coisas para as quais não era adequada. Era certo que haveria pessoas mais adequadas para realizar coisas como aventureiros, exploradores, do que atuar no palco também. Deixarei o treinamento de combate para Zadiri-san, e tenho certeza que ela será capaz de ensinar-lhes os benefícios do equipamento de transformação em batalha, pensou Kanako. Então vamos convidar vocês dois para participar das aulas, disse Kanako para concluir. As suas pernas estão derretendo, disse ela, apontando para as pernas de Tomi. Oh céus! Suponho que já esteja na hora, disse Tomi, cujas pernas haviam derretido até ficarem parecidas com argila da cor da pele. Bem, então vou voltar para onde todo mundo está. Ela desfez sua transformação, voltando a ser uma massa de carne do tamanho de uma pessoa que rastejou de volta para Legion. Estou de volta, pessoal. Estou sendo esticado, disse Tomi enquanto Mei agarrava e a esticava em uma forma fina e contorcida. Bem-vindo de volta. Você ficará esticado até ficar longo e magro, muito. E Tomi e Shaan. Banda, eu consegui. Eu criei uma legião contorcida, Vrigion. Mei disse alegremente. Isso é incrível, Mekun disse Banda. Todos obrigado por se tornarem moldáveis para Mei brincar. Ela é como um mini Plutão, afinal. Os pais dela podem se opor, mas ela é mais ou menos uma de nós. Parecia que Legion e Mei estavam se dando bem. Ao contrário do ambiente de Vandaliel fora de seu corpo, seu mundo interior era animado e alegre. Explicação do trabalho, Hollow King Magé. Um trabalho que pode ser adquirido por alguém que despertou uma versão superior de magia sem atributos, ou tem alto potencial para fazê-lo no futuro. No Lambda,
A maioria das pessoas que usam magia sem atributos a aplicam como uma ferramenta prática para aprender a magia dos atributos ou como uma forma de melhorar a versatilidade de sua magia. Assim, embora existam muitos que tenham despertado versões superiores de habilidades relacionadas à magia dos atributos, ninguém havia despertado anteriormente uma versão superior de magia sem atributos. É por isso que Vandaliel conseguiu adquirir este trabalho. Apesar de sua maldição, não é possível aprender empregos existentes. Naturalmente, este é um trabalho recém-descoberto, mas a Guilda dos Magos teorizou que uma versão superior do trabalho Mago sem atributos poderia ser adquirida por alguém que dominasse o uso de magia sem atributos. No entanto, parece que ninguém estava disposto a dedicar toda a sua vida a dominar a magia sem atributos, a fim de confirmar se tal trabalho realmente existia. Mesmo que despertassem uma versão superior da skill, a quantidade média de mana possuída por um mago de primeira linha é de cerca de 10.000 dada a qualidade da mídia mágica, cajados, disponíveis no Lambda. Seria difícil para alguém lançar Hollow Bullet mesmo que gastasse toda a sua mana para fazê-lo, muito menos Hollow Cannon. Portanto, é a escolha correta para a maioria não optar por dedicar suas vidas a esta habilidade. Explicação do trabalho. Deus Espírito Mago. Um trabalho que pode ser adquirido por alguém que formou relacionamentos cooperativos com fantasmas que se tornaram tão poderosos que estão dentro do reino da divindade. Está principalmente relacionado à habilidade Magia do Espírito de Deus, que permite ao usuário compartilhar sua mana com esses fantasmas e fazer com que eles lancem magia em seu nome. É equivalente a trabalhos como Spirit King Magé e Eminent Spiritual Magé, que são versões superiores do Job Espiritual Magé. Como ninguém foi capaz de formar relacionamentos cooperativos ou comandar fantasmas de rank 13 ou superior, Vandaliel foi capaz de adquirir este trabalho. Naturalmente é um trabalho recém-descoberto, e a Guilda dos Aventureiros e a Guilda dos Magos não têm como prever sua existência, pois não sabem que fantasmas de rank 13 existem. Explicação do trabalho. Dungeon Master. Um trabalho que pode ser adquirido por quem cria e governa dungeons. Naturalmente este job não pode ser adquirido pelas raças geralmente consideradas como povo de Lambda, nem pode ser adquirido pelas raças que Vida criou. Algumas das raças de Vida constroem seus assentamentos dentro de dungeons, mas eles estão simplesmente usando as dungeons como lugares para viver, eles não as governam. Vandaliel é o primeiro, e provavelmente o último, a adquirir este trabalho, a menos que Gofagar passasse por uma reencarnação completa como mortal, como Jurizana Pipe, Lissana.